Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 28 de junho. Hoje a igreja celebra a festa de Santo Irineu de Lyon. Ele foi bispo e é doutor da igreja. Ele foi discípulo de São Policarpo, que fora discípulo de São João, evangelista. Ele viveu de 130 e foi martirizado em 202. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Naquele tempo, tendo Jesus descido da montanha, uma variedade de pessoas ou grandes multidões o seguiam. Eis que de repente aproximou-se dele um leproso e, prostrando-lhe a seus pés, disse: Mestre, se queres, tem o poder de purificar-me. Jesus olhou para ele e disse: Eu quero, fique limpo. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. E Jesus disse a ele: Não conte nada a ninguém, mas vá, apresenta-te aos sacerdotes, como testemunho para eles, e ofereça aquilo que Moisés prescreveu na lei. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nos encontramos com a palavra de Deus. E a leitura diária ou contato diário com a palavra de Deus é um dos meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e também a vida sacramental. Sem estes meios de crescimento, nenhum de nós vamos progredir. Nenhum de nós iremos nos tornar maduros na fé ou adultos na fé. Às vezes, podemos nos aproximar da palavra de Deus de um modo muito distraído, principalmente quando o coração está cheio, cheio de preocupações, de agitações, cheios de outros interesses, ou às vezes também porque estamos preguiçosos, distraídos mesmos. E assim, a palavra de Deus vira somente uma letra vazia, que nós lemos, não guardamos mais nada e não nos alimenta. Hoje, o livro da primeira leitura, nós vamos encontrando novamente como que o povo de Israel interpreta a Sagrada Escritura. A palavra de Deus é um acontecimento. São os acontecimentos da vida que vão mostrando para mim e para você quando nós nos desviamos do caminho e também quando nós estamos próximos do Senhor. Por isso, cada acontecimento, ou em cada acontecimento, o povo de Israel vê, então, a manifestação de Deus nos acontecimentos da vida. E o relato do livro dos reis durante esses dias tem sido, assim, muito trágicos, cruel mesmo. Mas são nesses momentos históricos, são nesses eventos históricos, nesses sinais de tempos, que nós vamos percebendo as grandes manifestações de Deus na história e também quando nós nos desviamos de Deus e quando os nossos povos também se desviam da palavra de Deus. E a colheita, então, não será muito tranquila. Cada um colherá aquilo que plantar. Hoje, no nosso evangelho, nós encontramos Jesus descendo da montanha. E na montanha, Jesus chamou quem ele quis para estar com ele. E chamou os 12 para permanecer com ele, para que ali na montanha, juntamente com Jesus, permanecendo com ele, eles pudessem receber a formação necessária, conhecer profundamente a Jesus, para só depois serem enviados em missão. Jesus chamou quem ele quis, e chamou para permanecer com ele, para viver com ele, para estar com ele, para ser preparado por ele, e só depois, então, eles seriam enviados. Porque eles não iriam ser propagadores de ideologias, e nem de ideias bonitas, e nem de uma nova religião, mas eles seriam propagadores, sim, de um ano de graça do Senhor, da redenção que Deus veio trazer por meio de seu Filho Jesus. Então agora nós encontramos Jesus já na planície, já não está mais na montanha, e grandes multidões o seguiam. E dentre essas grandes multidões está um homem que é uma figura singular. Porque agora Jesus, a partir de agora, vai começar a mostrar também a força do seu poder. Não somente a força do seu ensinamento, mas também a força do seu poder.
do poder que emana da pessoa de Jesus. E com isso, então, o evangelista vai nos mostrando que Jesus é o realizador das antigas tradições, das Sagradas Escrituras, porque ele ensina com autoridade, mas também ele mostra a sua autoridade sobre o mal, sobre as enfermidades e também sobre as calamidades da vida. Por isso, hoje nós nos encontramos com Jesus que vai exercendo então a sua autoridade de poder diante de enfermidades. Hoje ele cura o leproso, depois ele vai curar também o servo de um centurião romano, depois ele vai curar também a sogra de Pedro. Jesus ensina com autoridade, mas a autoridade de Jesus também é demonstrada com o seu poder. Por isso então, o reino de Deus já está no meio de vós. O enviado de Deus, o Messias de Deus, o Salvador, foi enviado, e é Jesus de Nazaré. Aqui nós encontramos esse moço aí, esse leproso, totalmente irregular. Perante a lei, ele é impuro. Perante a lei, ele é um morto-vivo que fora banido do convívio social e já não tem mais dignidade. Perante a lei, ele não deveria se aproximar de ninguém e muito menos se prostrar na presença de uma pessoa. De tal modo que se ele se aproximasse de alguém, a lei dava o direito das pessoas apedrejá-los ou então matá-lo à paulada. Mas ele não teme isso. Ele percebe na força da palavra de Jesus, ele percebe a autoridade de Jesus, por isso com muita confiança, ele vai então se ajoelhar diante de Jesus e vai dizer para ele: se tu queres, tu tens o poder de purificar-me. Ele consulta Jesus se o querer dele, ele enquanto pessoa, é o mesmo querer de Jesus. Por isso ele vai dizer: se tu queres. Às vezes em nossas orações nós dizemos imperativamente: eu te ordeno, eu quero que faça isso, tem que ser assim, tem que ser desse modo. O leproso hoje nos ensina que não. Ele quer saber se há sintonia entre o querer dele como pessoa e o querer de Jesus. Por isso ele vai dizer: se tu queres, tu tens o poder de purificar-me. Ele reconhece a autoridade e o poder de Jesus. Ele tem no seu coração essa confiança e esta fé na pessoa de Jesus. Por isso ele rompe então. Ele rompe a tradição, ele rompe a lei. E ele vai até Jesus porque ele confia na autoridade de Jesus. Ele confia no poder de Jesus. E ele percebe que esse poder e essa autoridade de Jesus não é um poder e não é uma autoridade excludente, que exclui as pessoas, que mata as pessoas, não, mas que inclui, que salva, que cura. Por isso, com muita confiança, ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz: se tu queres, tu tens o poder de curar-me. Jesus olha para ele e olha com amor, olha com carinho, olha com misericórdia e vai dizer: eu quero, fique curado. Imediatamente a lepra desapareceu e aquele homem ficou curado. A sua dignidade foi devolvida porque ele não quer morrer como leproso, ele não quer viver como leproso. Ele não vai viver prisioneiro do preconceito e da lei, mas ele vai infligir tudo isso porque ele tem confiança. Ele confia no poder de Jesus e ele vai então até Jesus. Esse é um grande ensinamento para mim e para você. Confiarmos que Jesus é o Deus do impossível. Confiarmos que Jesus tem o poder, que ele tem a graça, que se ele quiser, ele tem esse poder. Jesus vai dizer a ele: vá apresentar-te ao sacerdote. Se o sacerdote é quem tinha a autoridade e o poder para expulsar o leproso, para banir o leproso e para diagnosticar a lepra, agora também o sacerdote deveria reintegrá-lo dentro da sociedade humana e sem saber como. O templo já não cura, o rito já não cura. Agora quem vai curar é aquele que veio realizar a lei de Deus, aquele que veio realizar os profetas, Jesus de Nazaré. E ofereça, diz Jesus, ofereça ao Senhor aquilo que Moisés prescreveu. Quer dizer, a lei é importante, mas a lei pela lei mata. Se a lei não tiver espírito, ela mata. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a confiarmos que Jesus é o Deus do impossível. E mesmo nos momentos mais sofridos e mais dolorosos, que nós aprendamos então a confiarmos cada vez mais em Jesus.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santo Irineu de Lyon, rogai por nós. Paz e bem.